Olá, muito boa noite. Terça-feira, 14 de janeiro. Veja agora os destaques de hoje do segunda edição. Fatalidade ou crime de trânsito? Identificado o motorista que atropelou mãe e filha em Porto Alegre. Matou uma das vítimas e fugiu sem prestar socorro. Um caso que chocou pelo impacto. A jovem de 19 anos foi arremessada a quase 40 metros de distância. Atenção redobrada no trânsito. Pedestre atropelado agora à tarde na capital gaúcha. Homem que tentava atravessar a Avenida Independência é atingido por uma lotação. Ao vivo, as informações direto do local de mais um caso grave na cidade. De volta às aulas. Depois de quase 2 meses, professores encerram greve no estado. A decisão foi tomada em assembleia da categoria. A partir de amanhã, governo e diretoria do CEPERS se reúnem para montar o calendário de recuperação do ano letivo de 2019. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Vem com a gente. E nós começamos a segunda edição de hoje com a imagem que chocou porto-alegrenses, gaúchos e também país afora. Essa imagem aí, imagem do bairro Glória, de ontem à noite. Mãe e filha atravessavam a rua, ali a Avenida Aparício Borges, a terceira perimetral, uma das vias mais importantes da cidade, quando aquele carro surge. E ele surge em alta velocidade, uma velocidade muito acima dos outros veículos que surgem também no vídeo. E ele atinge em cheio mãe e filha, pois a polícia já identificou o motorista que atropelou as duas, mãe e filha, e infelizmente matou uma delas aqui na capital. A imagem é impressionante, a imagem choca demais pela brutalidade, pela velocidade e também por um outro detalhe. Ele seguiu, ele não freou e seguiu sem prestar socorro. Fugiu do local do acidente. Abandonou o carro a cerca de 1,5 km depois, em uma rua vazia à noite, sem câmeras. Mas a polícia já sabe que motorista é esse. As vítimas, como eu disse, está aí a imagem, o círculo, está ali o destaque. Tentavam atravessar a rua, elas estavam em uma faixa de segurança na transversal quando decidiram atravessar a avenida. E aí saíram da faixa de segurança. O sinal estava fechado para pedestres, aberto para motoristas. Mas a velocidade dele é algo que chama atenção demais. Foram 39 metros em que a Brenda foi arremessada. Já já a gente traz a reportagem completa, a posição da Polícia Civil e o desdobramento dessa história que chocou todo mundo logo nas primeiras horas dessa terça-feira. Agora eu quero falar também de uma outra história, infelizmente com um fim trágico aqui na nossa capital. Ao vivo aqui no Plasma, eu converso agora com a Giza Guerra, porque teve um outro atropelamento fatal aqui em Porto Alegre, numa região central, numa avenida importante da nossa cidade. Ele está ao vivo aqui no local desse atropelamento. Giza, boa noite, as informações de agora, Giza. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Infelizmente, mais um fim de tarde trágico, pelo menos no que diz respeito ao trânsito aqui da capital. Esse atropelamento aconteceu por volta das 5 horas da tarde, exatamente no trecho onde nós estamos aqui da Avenida Independência, na altura do número 900. Essa pessoa, este homem, com idade entre 40 e 45 anos, a polícia não confirmou nem a identidade e nem a idade dele. Ele estaria, então, atravessando a rua exatamente nesse ponto em que, Chemali, para quem não se localiza muito bem, mas é exatamente aquele ponto da Avenida Independência em que existe o contrafluxo, movimento contrário de táxis, lotações e também de ônibus. Todo esse trecho aqui teve que ser bloqueado durante pelo menos umas 2 horas, o que complicou muito o trânsito do final da tarde. E segundo testemunhas relataram à polícia, esse homem ele chegou a ter
a atenção chamada por outros pedestres justamente para fazer uso da faixa de pedestres, Chemali, que fica a cerca de 30 metros do ponto onde ele foi atingido, então, em cheio por uma lotação da linha Rio Branco, que se deslocava no sentido do bairro para a região central. Motorista desse lotação muito abalado, muito nervoso. Foi a primeira vez que ele se envolveu numa ocorrência com óbito, estava bastante abalado mesmo. Inclusive, ele relatou ao delegado que estava numa velocidade até considerada baixa, apesar de ser um aclive aqui, uma descida, porque tinha parado metros antes para pegar uma passageira. Essa primeira ocorrência, então, as câmeras aqui da região já foram solicitadas pela polícia e durante toda a tarde, então, durante esse período em que a Avenida Independência ficou bloqueada, pelo menos 2 linhas de lotações e outras 4 linhas de ônibus tiveram que ser desviadas. A gente lamenta, Chemali, que mais uma vida tenha se perdido justamente por uma questão aí, uma combinação triste, né? Entre imprudência, muitas vezes também por parte dos pedestres, mas claro que a gente sabe que um acidente de trânsito é sempre um somatório infeliz aí de combinações. Chemali. Agora, Giza, atrás de você acabou ali um casal atravessando na faixa de pedestres e a gente percebe que esse ponto aí da Avenida Independência, a calçada de onde você está é bastante estreita, ou seja, exige também atenção redobrada de pedestres que circulam mesmo sem atravessar a avenida, né, Giza? A gente falava exatamente sobre isso há pouco, Chemali, a questão das calçadas serem estreitas e tem poste no meio e tem tapume de obra, ou seja, todo o desafio que o pedestre encontra justamente para fazer o seu deslocamento. Na correria, na pressa do dia a dia, a gente sabe, a gente está sempre querendo ganhar tempo. Às vezes atravessar onde não se deve é a forma mais rápida, mas infelizmente também é a mais arriscada. Nesse caso, esse homem, então, de 45 anos que perdeu a vida na tarde desta terça-feira, Chemali. Tá certo. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para a equipe da Giza Guerra. Desatenção, fatalidade, motorista da lotação em estado de choque, gente. Não é fácil para nenhum ser humano provocar ou passar por uma situação dessas. Uma situação de morte, ninguém deseja isso, ainda mais um trabalhador. Né? Alguém que está aí transportando vidas e tem toda a responsabilidade nesse meio de transporte coletivo, seletivo. Mas, infelizmente, a desatenção nos parece ser a marca principal desse episódio. Tá essa imagem, uma imagem muito triste ali, em frente a centros comerciais, uma área de grande movimento comercial, muitos cursinhos, universidades ali também tem ali próximo, colégio. Realmente é uma avenida importantíssima da capital gaúcha e fico alerta aí justamente para que pedestres prestem atenção, mas a calçada é bastante estreita. Isso vale uma reflexão também da EPTC, das autoridades, porque realmente é perigoso circular por ali. E se tentar atravessar fora da faixa de segurança, o risco redobra e muitas vezes pode ser fatal. Vou respirar um pouquinho porque a situação ela é algo que nos deixa bastante emocionados ainda, especialmente pela vítima. Nós voltamos a falar sobre o caso, uma história absurda. Fatalidade para uns, crime para outros. O motorista que atropelou mãe e filha e matou uma delas aqui na capital já está identificado pela Polícia Civil. O condutor fugiu sem prestar socorro, continua acelerando e deve se apresentar até amanhã na Delegacia de Trânsito. Câmeras de segurança mostram mãe e filha atravessando a rua lateral na faixa de segurança e, em seguida, cruzando na diagonal a Avenida Aparício Borges. Elas caminham em direção ao corredor de ônibus, mas antes de chegar na parada, elas são atingidas por um veículo em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. Brenda Vargas Carrales, de 19 anos, morreu na hora. A mãe da jovem, Kátia Silene Vargas Moreira, de 42, fraturou as 2 pernas. Brenda recém tinha feito matrícula nesta escola particular, onde havia ganhado uma bolsa no primeiro ano do ensino médio. É chocante, né? O rapaz veio em alta velocidade, né? Mais de 100 por hora, né? Não prestou socorro, né? Estão bem abalado. Minha irmã, então, tá arrasada, né? A única filha dela, né? Pelas imagens, é possível ver que Brenda é jogada contra o para-brisa do carro. Como o veículo não para, ela segue sobre o capô até cair na avenida.
As câmeras ainda registram os pedestres que ajudam as vítimas após o atropelamento. O carro foi encontrado abandonado na tarde desta terça-feira, a cerca de 2 quilômetros do acidente. Ele é um Onix cor prata e ele pertence a uma locadora de veículo de Belo Horizonte. E esse carro estava locado para o condutor do veículo. A polícia já identificou o condutor, mas não divulgou o nome do suspeito. Ele provavelmente trabalha como motorista de aplicativo e não tem antecedentes criminais. Uma advogada que entrou em contato com o delegado disse que o cliente dela vai se apresentar à polícia e adiantou que ele fugiu porque ficou assustado. Agora é aguardado o resultado da perícia para confirmar a velocidade do carro. Pela projeção do corpo, ele estava numa velocidade bem acima da permitida para a via, que ali no caso devia ser em torno de 60 km por hora. Quem mora e trabalha na região revela que o problema é o excesso de velocidade dos veículos. Principalmente na travessia de pedestre, porque os veículos vêm pela perimetral de Teresópolis e quando eles só passando pelaquela subida, eles estão em uma velocidade bem acima do normal. Te vi hoje no local, no início da tarde, conversei com o seu Luiz, é um comerciante antigo lá, é uma região que para mim durante mais de 10 anos, atravessei essa faixa de segurança, em função do colégio, da escola, de relações aí com a minha filha. A mesma escola onde a Brenda fez a matrícula ontem. Estava entusiasmada, cheia de sonhos, ia estudar num colégio melhor, um colégio que pudesse preparar ela para a vida. E aconteceu tudo isso. Agora, antes de falar da história da Brenda, eu quero saber o que você, aí de casa, que está nos acompanhando, participe pelo nosso Facebook. Qual é a avaliação do caso? Houve erro dos dois lados? O motorista cometeu um crime? Foi uma fatalidade? O que fazer para evitar esse tipo de acidente? Para evitar ser vítima, evitar ser um motorista que cometa um crime, alguém sem nenhum tipo de antecedente criminal e que, de repente, do nada, por causa de um acelerador mais pesado, se transforma num criminoso. Seja homicídio culposo ou doloso, o crime está feito. Nada que fizer vai trazer a Brenda de volta ou apagar essa mancha na história desse rapaz, que muito provavelmente era motorista de aplicativo. Tudo indica isso. Porque hoje, em função da lei do abuso de autoridade, a polícia civil, a polícia militar estão bastante restritivas no que diz respeito a fornecimento das informações. E você, a sociedade, acaba ficando, de certa forma, prejudicado em saber a verdade por completo. Mas é dessa forma que a gente está se acostumando a trabalhar nesse início de 2020. Portanto, deixe a sua opinião. facebook.com/SBTRS-oficial. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que você pensa disso. Falar um pouquinho mais também da história da Brenda. Que menina era essa? A gente viu ali o tio dela. Filha única, menina, morava com a mãe e outros 3 irmãos. Tá aí a imagem, gente. Olha a imagem. Ela saiu da escola com a mãe, fez a matrícula ontem e minutos depois, tá ali o relógio, 9h54 da noite de segunda-feira, elas atravessam a rua, saem da faixa de segurança, saem da faixa e assumem o risco de sair da faixa e de atravessar a Avenida Aparício Borges com o sinal fechado para elas, fechado para pedestre. Agora, na outra ponta dessa história, temos um motorista que, com toda certeza, não sou perito e nem preciso ser, estava acima dos 60 km por hora, com certeza. Luciane Coleman teve hoje, lá pela manhã, não há o menor vestígio de freio, de marca de freio. Do jeito que o motorista surgiu na avenida, ele atingiu mãe e filha e não parou para prestar socorro. Se não tinha antecedentes, se não estava embriagado, a documentação estava em dia, estava acima do limite de velocidade quando se assume o risco de matar alguém, de provocar um acidente e também não prestou socorro. Hoje acaba sendo aí um suspeito de um crime bastante grave. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar desse assunto. Agora tem um recado do governo federal. O governo federal tem novidades na saúde, na educação e cidadania. O programa Saúde na Hora amplia o horário de atendimento nas unidades de saúde da família. Benefício para mais de 708 mil pessoas. Além das novas unidades do SAMU, e milhares de famílias podem viver com mais dignidade e conforto
com entrega de mais de 19 mil unidades habitacionais. Tem também a nova ponte do Guaíba, que vai facilitar muito a vida de quem passa por ali. Tem a duplicação da BR-116 e a dragagem do Porto de Rio Grande, que estão gerando mais empregos e facilitando o escoamento da produção. São obras importantíssimas para o Estado. E as cidades de Porto Alegre e Canoas receberam 2 unidades de Estação Cidadania, com esporte, cultura e assistência social para todos. Aqui é Rio Grande do Sul, é uma vida melhor, aqui é Brasil. Esse é o recado do governo federal. Daqui a pouco, aqui no Segunda Edição, as informações sobre o fim da greve dos professores até que, enfim, as aulas vão retornar depois de 57 dias parados. E ainda, mais detalhes desse atropelamento que foi flagrado por câmeras de segurança. A sua opinião no nosso Facebook, a interatividade. Aqui no Segunda Edição, a gente volta já já. SBT Rio Grande, Segunda Edição. Segunda edição de volta ao vivo para todo o nosso estado e terminou a greve dos professores estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Boa notícia para alunos e famílias, né, André Rosseto? Boa noite. Boa noite, Chemali. Exatamente. A decisão aconteceu agora à tarde durante a Assembleia dos Professores. Foram 725 votos contra 539. As aulas voltam após 57 dias de paralisação. A presidente do sindicato reforçou que o retorno não quer dizer que a categoria concorde com as mudanças propostas pelo governador Eduardo Leite. A categoria vai avaliar a melhor forma de recuperar as aulas, o que deve ser divulgado nos próximos dias, Chemali. Exatamente, André. Agora, isso aí não significa nenhuma trégua, né? Semana que vem tem a votação, expectativa da votação do pacote de ajuste fiscal do governo. É mais pressão ali na Praça dos Três Poderes, né, André? Exatamente. Esse embate vai durar até o fim de janeiro. Aí começa semana que vem e vai até fim de janeiro. E aí vamos ter bastante material aí, bastante conteúdo para os telespectadores, porque o embate vai ser longo. Tá certo. Obrigado pelas informações. Boa noite, André. Boa noite a todos. Agora eu volto a falar, gente, daquele atropelamento ali no bairro Glória. Falei da interatividade. Tá aí a imagem. Imagem chocante, a imagem que nos traz aí um sentimento muito ruim, de tristeza, de perda, porque a vítima de 19 anos, a Brenda Gabriele, tinha acabado de fazer a matrícula na escola, numa escola particular, tinha ganho bolsa, sonhava com um futuro melhor para ela, para a família. Morava com a mãe, os 3 irmãos, a menina quieta, a menina bastante reservada, mas que quando falava em educação, em evolução, acabava se revelando. E foi ela, segundo as palavras da dona Kátia, que está no hospital agora, com fraturas múltiplas nas pernas, que disse: olha o carro, mãe. Foram as últimas palavras da Brenda para a mãe dela. Infelizmente foi projetada a 39 metros de distância por esse motorista. E eu vou destacar aqui, elas estavam atravessando na faixa, resolveram passar na diagonal e arriscaram no sinal vermelho para pedestres. O motorista estava no sinal verde, mas com uma velocidade muito além e não prestou socorro. Vamos saber aqui nas redes sociais o que o pessoal está pensando. A Dionícia Machado: errou a pessoa não atravessar na faixa e com o sinal fechado, e errou quem não ajudou a vítima. A questão da prestação de socorro, de chamar um telefone, ligar para um SAMU. Passando ali tem um posto de combustíveis. 2 quadras à frente, poderia ter estacionado no posto de combustíveis, ter chamado o socorro, enfim, ter já se apresentado de forma ampla para as autoridades de trânsito, mas infelizmente não fez isso. Agora, o Clarindo Martins: só tem uma maneira de evitar acidentes, respeitando os sinais de trânsito e cada um respeitar o espaço do outro, tanto o motorista quanto o pedestre. A opinião do Clarindo Martins também bastante equilibrada, e é por isso que no começo do Segunda Edição eu disse: é uma fatalidade ou um crime de trânsito? Qual é a sua opinião sobre isso? Infelizmente, amanhã é o enterro da Brenda, um fato que me chocou demais, porque na mesma escola onde por mais de 10 anos eu levei a minha filha,
tem os mesmos 19 anos hoje. Poderia estar passando por isso, o que a família da dona Kátia está passando hoje. Mas fica o alerta. É preciso realmente respeitar a sinalização de trânsito, pedestres e motoristas, para que essas fatalidades de hoje em dia não aconteçam mais, porque o Código de Trânsito brasileiro, na prática, não pune. Isso aí vai ser um crime de homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar. Amanhã, o nosso compromisso de continuar apurando as notícias, as informações desse episódio, a apresentação desse motorista, atualização no Primeira Edição com o André. Na sequência, fique aí com o SBT Brasil. Até amanhã. Tchau, tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento